Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do LH Podcast. E hoje as nossas conexões químicas vão estar voltadas para um assunto de saúde pública, eu digo. Falar sobre dor, né? Um evento que incomoda milhões de pessoas mundo afora. E também falar um pouco também de como a medicina, usando algumas estratégias da biotecnologia, tem ajudado as pessoas com essa dor. E para discutir esse assunto conosco hoje, a gente vai ter aqui o Adriano, Dr. Adriano Aguiar, médico ortopedista. O Adriano é de Santa Catarina, é médico formado há 23 anos e ao longo da carreira ele já realizou milhares de procedimentos cirúrgicos ortopédicos, sempre buscando oferecer aos pacientes uma qualidade de vida com menos dor. Nos últimos anos ele tem direcionado a atuação para a medicina regenerativa, com intervenções guiadas por ultrassom e tratamentos da dor crônica, com foco em soluções minimamente invasivas que tratam a causa do problema. Ele também atua na formação de médicos por meio de uma mentoria a guiar Ortho Mastery, compartilhando conhecimento em ultrassonografia, músculo-esquelética, ortobiológica e medicina regenerativa. Adriano, é um prazer grande, estou feliz de você estar aqui. E tenho certeza que você vai trazer muitas informações e que isso vai continuar, né? Mais uma maneira que você vai poder ajudar as pessoas. Olá, Luiz, um grande abraço, um prazer estar aqui conversando contigo e com as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo agora. E é de muita alegria, né, poder a gente contribuir com aquilo que a gente vem passando e aprendendo no longo dos anos, né, com nossa experiência e que a gente possa trocar um bate-papo aqui para as pessoas que possa servir, né, de alento e de também informações para as pessoas poderem ter essa visão sobre a sua saúde, né? Ter o seu cuidado com a saúde de forma mais completa e com mais conhecimento. Exatamente. Adriano, então eu gosto sempre de começar perguntando sobre a sua origem profissional. Onde é que surgiu a medicina? Você vem de família de médicos? Como é que surgiu a medicina na tua vida? E depois, ao longo do curso, a ortopedia. Como é que foi essa escolha? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Então, meu nome é Adriano de Aguiar, né? Sou médico, ortopedista, né? Sou cristão, marido da Rúbia, pai de 2 filhos, né? Pedro Henrique e a Larissa. E a minha história começou ali na adolescência, né? Eu tenho um tio meu que é ortopedista e na época, na minha adolescência, ali, em torno dos 14, 15 anos, eu acompanhei ele no consultório, acompanhando nas consultas e vendo o atendimento dele humanizado, aquele atendimento que o paciente chegava assim com queixa, né? O paciente geralmente vem com bastante dor e ele falava uma palavra, dava uma brincadeira, conversava, entendia, escutava o paciente saía melhor, né? Então aquilo me despertou a vontade de ser médico, né? No sentido de poder ajudar a fazer a diferença na vida das pessoas. Então eu nasci em Joinville, fiz minha faculdade em Curitiba, né? Aí fiz uma residência médica na área de joelho, fui para a França, fiquei um tempo lá fazendo estágio de cirurgia do joelho. Voltando para o Brasil, a gente começou a fazer atendimentos e cirurgias, né? A gente fez bastante cirurgias. A gente fez mais de 3.000 cirurgias. E nessas cirurgias e também nos atendimentos, a gente viu a necessidade de ter uma medicina um pouco mais integralista, né? Uma forma mais integral. Então a gente foi buscar, através de técnicas de medicina regenerativa, através de intervenções guiadas por ultrassom, e uma medicina integralista, né? Uma forma da gente conseguir também abordar os pacientes como um todo. Então, já vendo desse meu princípio, né, desde a adolescência, de tratar o paciente como um todo, né? Então, eu já tenho essa história, essa minha essência de um atendimento humanizado, né? Por vindo do meu tio. Então, isso que me fez buscar essa área. Então, eu acho que é muito, acho que poder ajudar as pessoas de diferentes maneiras, sem dúvida nenhuma, é bastante interessante, né? E para um profissional, né? Você pode trabalhar o lado humano e profissional, eu acho que você junta duas coisas interessantes, né? E Adriano, em relação a gente pensar em dor, né? Que é um tema que eu acho que para o médico deve ser uma das maiores, a procura, né? Do médico pelo paciente
deve estar sempre, se não sempre, muito atrelado à dor. Quando você fala dessa situação, né, a dor é um fator muito subjetivo também, né? Porque às vezes o que é dor para mim não é para você, a intensidade de dor pode variar. E o que você tem mais de demanda no consultório? Quando você fala da parte de ortopedia, qual é a maior demanda de dor? Fala um pouquinho sobre isso, faixa etária, se tem alguma coisa relacionada com gênero, de uma maneira geral sobre esses tópicos. Queixa muito frequente mesmo no consultório. A dor a gente classifica ela em aguda e crônica, né? Para a gente começar um pouquinho a delimitar em relação à dor, né? A dor crônica a gente considera mais de 3 meses, né? Então, geralmente, as pessoas chegam no consultório, dia a dia, são pacientes ali com dor há mais de 3 meses. Geralmente a mulher geralmente procura mais o atendimento, né? Quando vem o homem, ele geralmente já é uma dor, é uma lesão que já está mais avançada, o homem já vem, como diz, nas últimas, né? A mulher já busca um pouquinho antes. Então, e a gente tem visto no dia a dia que cada vez as pessoas estão buscando um pouquinho mais cedo, né, o tratamento e buscando ver a causa, né? Então, o que a gente vê de mudança em relação à dor, não é só dor física, né? É aquela dor daquela avó que não consegue brincar com o neto. É aquela dor da pessoa querer jogar um tênis, agora eu não consigo mais fazer aquilo que eu gosto. De poder jogar um beach tênis, de poder fazer uma atividade na academia, poder correr. Então, as pessoas vêm com, além da dor, ela vem com um lado emocional muito importante, né? De não estar fazendo aquilo que traz prazer para ela, alegria. Então, as pessoas já chegam com o emocional também abalado. E nessa hora, a gente tem que ver o paciente como um todo, né? Ver ele de forma integralizada. Então, de forma geral, são pacientes que já vêm com muita dor, com suas queixas, né? E a dor é uma coisa que está realmente diminuindo a qualidade de vida da pessoa. Né? Então, é o dia a dia a gente vê isso. Então, foi nesse aspecto que eu vi como eu deveria buscar mais e interagir mais em relação à dor crônica e essa dor incapacitante das pessoas, né? E essa incapacidade, como você falou, não necessariamente ela é só física, né? Eu imagino que o fator emocional, né, como você disse, né, é um fato que também pode ser incapacitante nos dias de hoje. E tem sido relatado com uma maior frequência um aumento significativo dessa situação, né, da qualidade de vida associado com a parte emocional, né? Então, eu imagino que isso deva ser uma demanda grande, né? Como é que é lidar com essa situação? Né? De repente, a dor é mais emocional, né, do que física. E a gente, o homem, né? Qual é é uma resistência de chegar depois, quando você mesmo disse, né, que às vezes já chega e o problema já está um pouco mais avançado e imagino que isso te limite a opções de poder ajudar o paciente. Tem alguma percepção sua em relação a por que o homem retarda mais a procura, se né, na sua experiência, é um fato, e esse fato da dor emocional? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, o homem que está ali no dia a dia correndo, então ele acaba, não posso parar para fazer tratamento e buscar, né, uma ajuda médica, e ele vai protelando, vai protelando. E eu dou exemplo sempre do carro, né? Com o carro, o homem vai ali, já leva na concessionária, ele faz a revisão, ele deixa estourar o motor, já troca o óleo antes, e depois o carro ele acaba trocando, vendendo, né? Então, e a saúde muitas vezes deixa estourar, como diz, e é aí que vai buscar ajuda. Mas eu vejo que é cultural, né? Isso vem mudando aos poucos. E o que a gente percebe também no lado emocional, hoje em dia o nosso estilo de vida, né? Tem muito a ver com dor também. Estilo muito corrido, as informações são muito rápidas, a gente fica muito conectado em celular, em computador, em trabalho. E eu tenho como também na minha vida colocar em primeiro lugar Deus, em segundo a família e em terceiro o trabalho. Tem muitas pessoas que botam em primeiro lugar o trabalho, né? Então acaba sobrecarregando. A maioria das dores da gente é por sobrecarga dos pacientes, tanto emocional como física. Uhum. É uma sobrecarga das duas coisas.
emocional da gente estar no dia a dia muito acelerado e não, a gente não olhar para dentro da gente e ver o que está acontecendo, como é que estão nossos sentimentos, como é que está. Eu estou fazendo um descanso, eu estou fazendo minha prática de atividade física, estou tomando bastante água, estou me alimentando de forma correta. Né? A gente olhar para, pelo menos alguns minutos durante o dia, e a gente olhar para nós, né? Ver como que a gente está ali, como que está o nosso, como é que eu estou me relacionando, né, com a minha família, como é que eu estou com as pessoas, né? Será que eu estou num automático? Será que eu estou ali só vivendo, né? Eu estou sobrevivendo ou estou realmente vivendo ali o presente, né? A gente tem muita, até a ansiedade hoje, né, Luiz? Ansiedade, depressão, por que está tão alta? A gente está sempre pensando lá na frente, pensando naquilo que quer conseguir e não esquece de viver o hoje, né? A velocidade com que as coisas estão acontecendo, elas estão cada vez maiores. E a gente tem que tomar cuidado porque algumas situações você precisa se adequar, naturalmente. Agora, outras você fez umas colocações bem interessantes. E, a gente precisa ter esse autoconhecimento para ter um autocuidado. Isso é fato, né? Porque eu ouço muito o Joel J falar que tem muitas pessoas que amam coisas e usam pessoas, né? Então eu acho que a hora que você começa a ter esse autoconhecimento e esse amor próprio, você começa a perceber a importância de autocuidado. Nesse contexto, Adriano, na sua rotina, existem situações, como médico, a hora que você tem a demanda do paciente, a hora que você tem a queixa do paciente, situações de rotina do paciente que poderiam evitar aquele problema que está gerando aquela dor, né? Sobre, por exemplo, o tripé básico, né? Qualidade de sono, alimentação, atividade física. É um tripé que na sua rotina poderia ajudar a prevenir, diminuir a velocidade de evolução da doença e, em alguns casos, também você usar como parte do tratamento. Com certeza, tá? Isso que você falou tem muito a ver com a medicina integrativa, né? Que a gente utiliza no consultório, visando justamente isso, né? Sono, importantíssimo para a liberação de vários hormônios durante a noite, né? Para a gente poder ter uma qualidade de vida, funcionar o nosso metabolismo de forma adequada. Quantidade de água que a gente toma, né? A água precisa estar presente, né? Em músculos, em vários, né? Quantidade bem grande no nosso organismo, então a gente precisa ter um aporte adequado de água. Muitas vezes a gente esquece, vai tomar água só quando tem sede. Não é isso, a gente tem que se disciplinar. Nosso dia a dia a gente acaba tomando pouca água, e uma coisa básica, né, que a gente esquece. Então, sono, água, exercício físico, muito importante, caminhada, academia, uma atividade esportiva que você gosta de fazer. Então, hoje em dia, a gente tem que tirar um tempo para isso, né, como prioridade. Não deixar ter uma lesão, uma dor, para daí buscar. Né? Então, a gente já fala que é uma atividade, você está fazendo um investimento na sua saúde, fazendo a prática da atividade física, né? Sem dúvida. E a quarta, proteína, né? A gente se alimentar de forma adequada, né? A proteína é como se fosse um combustível para os nossos músculos, né? Então, a proteína está presente no leite, na carne principalmente, né? Ovos, carne, peixe. Então, isso a gente tem que comer uma quantidade, a gente coloca aí, depende do peso da pessoa, o tamanho, né? Mas vamos colocar uma média de 100 a 150 gramas por dia. Para vocês terem uma ideia, 4 ovos são 20 gramas. Né? Uhum. Um bife, 20 gramas. Um peixe, 20 gramas, uma média. E a gente precisa chegar a 100, 150 gramas. Então, e não adianta a gente comer tudo de uma vez só, né? Comer 20 ovos. Não, né? Ao longo do dia, né? Tem que ser ao longo do dia, porque se a gente comer de uma vez só, nosso corpo acaba eliminando ele, né? Uma boa parte dele vê que é um excesso de proteína e elimina. Então, a gente vê que são várias coisas que a gente tem que ter os seus cuidados, né? Então, e são coisas básicas, se a gente for ver, é nosso dia a gente prestar atenção naquilo que a gente come, prestar atenção na quantidade de água que a gente está tomando, fazendo atividade física e dormindo bem, já é um grande caminho, né? O que a gente vê muito também, principalmente a qualidade do sono, a gente tem a condição de ficar, às vezes, na cama do celular, né? Vendo coisas, mandando mensagens, e a gente vai dormir e nosso cérebro ele grava aí os últimos 30 minutos do que a gente viu no dia. Então a gente fica sonhando com aquilo. Às vezes você viu notícias ruins ali, você vai ficar sonhando com aquilo. Né? Ficou vendo contas e pagando coisas, você vai sonhar com aquilo. Então a gente sempre orienta ali, né? O ideal uma hora antes ali de dormir,
fazer essa higiene do sono, né? Ler um bom livro, escutar uma música tranquila, conversar com os filhos, orar, meditar. São coisas tão essenciais para a nossa vida que a gente está no automático, a gente esquece de resgatar isso. E são coisas simples, né? Essa higiene do sono que você falou, num episódio anterior eu bati papo com um neurologista que é médico tem o Instituto do Sono aqui, que ele é diretor, e é bem isso, né? Ele fala, e vários, né, artigos científicos também falam, a cama é para você ir dormir, né? Então esse cuidado de antes de deitar, né? Assim como as outras coisas que você falou, eu acho interessante que são coisas simples, né? Rotina. Mas precisa de mudanças. Então, eu acho que quando as pessoas conseguem identificar, né, que de fato tem algo que pode ser feito, esse algo é simples, é dar o primeiro passo. Né? Não interessa o quão longe é a estrada que você quer andar, mas o primeiro passo ele é fundamental. Então, a hora que você imagino que a hora que você começa a observar que seus pacientes seguem algumas orientações que você passa, simples, de rotina, seja dentro de casa, seja deslocando para o trabalho, seja no trabalho em si, né? E os resultados começam a aparecer, eu acho que você ganha, né, esse paciente. E não deve ser nada satisfatório quando você tem que ficar repetindo orientações que não são realizadas e você não consegue ver a evolução daquilo que precisa e o tratamento, vamos dizer assim, não está sendo tão efetivo, né? É verdade, Luiz. A gente vê que é importante isso que você comentou, porque quando a pessoa começa a fazer, no começo ela vai ter que se concentrar em fazer aquilo que não está na sua parte, não faz parte da sua rotina. Mas com aquilo vai criando um hábito, ela vai sentindo as melhoras e aquilo mesmo vai se retroalimentando, ela vai criando como uma rotina e botando isso no dia a dia, né? Então, é bem interessante você falar isso, porque realmente é o que a gente vê no dia a dia, sabe? São coisas, ajustes, muitas vezes, que a gente consegue implementar e o paciente aderir, né? Quando o paciente tem essa aderência, você tem um tratamento muito mais completo, né? Uhum. Você consegue atingir uma qualidade melhor para essa pessoa e para a família que cerca ela, né? Muitas vezes o problema não está só ali na pessoa, né? Toda a família junto ali acaba sofrendo junto, né? As consequências. Então, a gente, além de pensar na gente, pensar em toda a família, de como a gente está tendo a nossa qualidade de vida, como que tá nossos hábitos, né? No dia a dia, para fazer toda a diferença, não só agora, mas pensando também daqui 5 anos, 10 anos, né? Longo prazo, né? Longo prazo. E assim, como você falou que você tem que pensar na família, eu imagino que o paciente também não pode pensar só no médico, né? Não é só o médico que vai resolver, só uma intervenção cirúrgica vai resolver, só um medicamento vai resolver. Na hora que ele entende que ele pode fazer uma boa parte, óbvio que tem o jargão clássico, né? Cada caso é um caso, mas quando ele entende que ele pode fazer pequenas mudanças na sua rotina e essas mudanças vão ser vistas como positivas para o corpo, para a dor, para deslocamento, para perda de peso, para várias situações, também é interessante ele perceber que não é a resolução de um problema não vai vir exclusivamente das orientações e ações do médico, né, ou dos profissionais das áreas da saúde. O paciente também precisa assumir a sua responsabilidade e realizar aquilo que é o indicado, né? E muitos fazem isso, né? Com certeza. Muitas vezes o paciente vem com essa expectativa que um comprimido resolva todos os problemas dele, né? Seria, digamos, aquela comodidade, eu não preciso mudar nada, eu só dou comprimido. E é muito queixa frequente dos pacientes, eu já passei por vários médicos, já tomei tudo isso aqui de remédio, né? Mas o que realmente a pessoa fez para mudar, né? O que ela fez para a mudança de vida dela, né? Qual é a sua parte no trato, né? Qual é a sua parte no contexto aqui? A gente vai falar 50%, 50%, né? Exato. Eu faço os 50%, você faz os 50% seus. Exato. E a gente consegue aí fazer um tratamento adequado e uma melhora da qualidade de vida, né? Dessa pessoa. Adriano, e essa história da biotecnologia? Quando você foi pensar, como é que você começou a entrar nessa história, nessa área da biotecnologia, da medicina regenerativa? E como tem sido a sua rotina com essas possibilidades que você trouxe e tem utilizado aí com seus pacientes? Conta um pouquinho dessa
como é que você partiu para a parte da biotecnologia dentro da medicina regenerativa e como isso tem possibilitado você auxiliar seus pacientes? Procurei principalmente, foi principalmente devido a gente ver no dia a dia, na prática médica, né? E aqueles pacientes que tomavam muito remédio, não faziam a sua parte também e muitas vezes acaba indo para uma cirurgia. Então, a gente ficava assim, nossa, é remédio ou cirurgia? Não tinha... faltava alguma coisa na minha área médica, na área da ortopedia, que pudesse evitar agora um paciente ir para uma cirurgia ou, de repente, largar os remédios, né? Uma coisa que ajudasse na parte de você tratar a lesão dessa pessoa, né? Então a gente foi buscando através de ferramentas, né? A medicina regenerativa é uma delas, que nos auxilia muito no tratamento da causa, não só tratar sintomas. A gente vê que muita na prática médica, no meu dia a dia, eu vi que muito mais tratando sintomas, tratando apenas com comprimidos e mascarando a dor e não tratava a causa. E em muitos casos também não eram lesões que eram tratamentos cirúrgicos, né? Então a gente foi buscar através da medicina regenerativa, né? Intervenções guiadas por ultrassom para a gente ter uma precisão maior do tanto diagnóstico como do tratamento, né? E a medicina também integrativa, que é essa medicina que vê o paciente como um todo, para a gente buscar alternativas e tratamentos que pudessem ajudar no tratamento dessas pessoas, né? Com dor crônica. E a gente foi buscar, então, a medicina regenerativa e ele trouxe várias ferramentas, né? Utilização de células-tronco, de ortobiológicos, né? Substâncias e tratamentos que a gente utiliza para ajudar no tratamento de pessoas com uma lesão ali que não está cicatrizando, uma pessoa que está com uma dor crônica. E isso tem feito a diferença na minha vida profissional e em muitos pacientes. Quando bem indicado e utilizado de forma adequada, né? Então, a gente vê que tudo também tem que fazer um diagnóstico, ver a causa de forma correta para que se realmente cabe essa ferramenta ali ou não, né? Tem casos que realmente é cirúrgico, né? Não vai se resolver ali com a medicina regenerativa. E tem casos que não é cirúrgico, vai resolver com a medicina regenerativa. Então, quando você é bem indicado, né? E bem realizado, a gente vê a alegria dos pacientes de voltar de novo, ter aquela, como eu comentei, aquela avó lá de poder cuidar do seu neto, de poder brincar com ele, né? A pessoa poder voltar a uma atividade esportiva aqui. Tem um paciente que a gente estava 2 anos sem poder correr, Poxa. né? E ele já tinha assim, fala para ele que eu não poderia mais correr, tinha uma tendinite de Aquiles crônica, e já tinha feito fisioterapia, anti-inflamatórios, né? E não era nenhuma ruptura, nada, não era nada para cirurgia. E a gente utilizou a técnica de medicina regenerativa dele e depois de 2 anos que ele não conseguia mais correr, agora ele voltou a correr e mandou até a medalha dele da corrida que ele Que participou. bacana. Então Sim. isso que é gratificante, entendeu? Da gente poder ter uma mente aberta com visão crítica das coisas, né? Mas a gente usar a tecnologia, usar o que a medicina vem proporcionando, os estudos, trabalho científico, a gente buscar, porque o médico hoje em dia é muito fácil ele se acomodar e ficar naquilo que ele aprendeu na residência médica, aprendeu na faculdade e dessa forma. Mas será que a gente está como médico dando o melhor para os nossos pacientes? Sim. Será que a gente está vendo o paciente como um todo, de uma forma integral, ou só estou vendo, digamos, eu faço minha especialidade de joelho, eu vou ver só joelho, né? Mas como que está a parte hormonal desse paciente? Como que está a parte de vitaminas? Como é que está a qualidade do sono? Então, o médico hoje tem que buscar um pouquinho essa visão integrativa para a gente conseguir tratar de forma mais adequada os pacientes, né? E a partir do momento que começamos a fazer esse tipo de abordagem, melhorou muito os meus tratamentos, melhorou muito a porcentagem e também a qualidade do nosso atendimento, né? Aqueles pacientes que vinham com vários médicos passando e com dor, a gente começava a fazer o diagnóstico que tinha, né? Que tinha passado batido com outros profissionais, a gente começou a fazer tratamentos menos invasivos, né? Não ia tudo para cirurgia, né, Luiz? Então, veio agregar, né, a gente a fazer tratamentos utilizando a ciência e tecnologia como nosso aliado. Eu acho que você fala uma coisa muito interessante, né? Porque quando você você consegue ajudar o paciente a recuperar uma qualidade de vida, melhorar uma qualidade de vida, isso é fantástico, né? Para toda a equipe, né? Você fica feliz de ter as suas ações
terem promovido isso, a pessoa vai ficar feliz de não ter mais dor, de recuperar algumas rotinas simples, né? Como você disse, às vezes fazer uma atividade física simples, brincar com um filho, com um neto. E é interessante também perceber isso, né? Quando é natural que hoje a velocidade com que a ciência tem evoluído, a medicina especificamente, que é o nosso assunto, é natural e é importantíssimo que você tenha as especializações, né? Mas você tocou num ponto que eu acho muito interessante. O indivíduo chega para você, ele não é só um joelho, um ombro, um tornozelo, né? Ele é um ser completo, né? Complexo, né? Que tem um contexto social. Então, eu acho que essa sua colocação é muito perfeita, porque enxergar o todo, sem dúvida nenhuma, vai te ajudar demais a ser assertivo naquele ponto que é no momento a queixa maior, né? E, Adriano, essas técnicas, né, essas ferramentas que você tem usado da biotech e da medicina regenerativa, elas são mais comuns para dores crônicas? Que tipo de queixa ou tipo de situação clínica é mais indicado esse tipo? É possível fazer sei lá, uns dois, três pontinhos de quais são as situações clínicas mais comuns para você usar essa estratégia? Vou dar um exemplo bem prático, né? Por exemplo, o paciente estava jogando um tênis ali e sentiu uma dor no cotovelo, que começou com uma dor e usou por conta aí um anti-inflamatório, né? E não melhorou e a dor persistiu, né? E aí ficou aquela dor crônica, passou por vários médicos, foi fazendo fisioterapia, não melhorou. Então, o que acontece? A medicina regenerativa a gente utiliza principalmente nas dores crônicas, quando o nosso corpo quando tem uma lesão, né, no tendão e acaba não havendo essa cicatrização. O nosso corpo tem uma dificuldade de levar as células ali que vão fazer essa cicatrização. Então, o que a medicina regenerativa vai atuar? Ele vai atuar sinalizando para o tecido ali no local da aplicação da medicina regenerativa, dos ortobiológicos, que ali precisa ocorrer uma cicatrização. Então, ali acaba ocorrendo uma cicatrização de uma lesão, acaba ocorrendo um tratamento efetivo naquelas lesões que não estavam cicatrizando. Alguns exemplos que a gente dá, aquelas tendinites crônicas, que é a inflamação do tendão, que não melhoram, lesões parciais de tendão, né? Tem um tendão que rasgou um pedacinho dele e não está cicatrizando. Vou ali fazer um estímulo para que o nosso corpo ocorra a cicatrização ali. Então, isso já existe, né? Já tem trabalhos científicos, né? Tanto com PRP, tratamentos. O PRP são plasma rico em plaquetas, né? Em que há a retirada do sangue da pessoa, centrifugado, feito de concentração das plaquetas e aplicado na lesão. Por exemplo, esse paciente com cotovelo que teve uma lesão ali do tendão, você fazendo a aplicação ali dessas células-tronco no local, ela vai estimular que ocorra uma cicatrização. Então é legal. Então, você tira o sangue do paciente, faz um tratamento desse sangue no laboratório e depois usa esse próprio material do paciente nele mesmo. Aí você injeta isso no local da lesão. Hoje em dia, as células-tronco podem ser coletadas, pode ser utilizado o PRP, que é do sangue da pessoa, né? Da pessoa. Pode ser usado o BMA, que é o aspirado de medula óssea, em que a gente retira do osso ali o aspirado, né, da medula do osso, e aplica na lesão. Existem células de gordura, né? Células de gordura, ela tem uma quantidade rica de células-tronco, então, quando ocorre a captação dessa gordura, há um preparo e aplicação no local. Então, dependendo do tipo da lesão, o grau da lesão, existem essas ferramentas que a gente pode utilizar para estimular a lesão. Você vai falar, Adriano, o que as células-tronco vão fazer no local da lesão? Elas vão sinalizar para o nosso organismo que ali precisa ocorrer uma cicatrização, um processo de cicatrização do tecido. E essa estimulação é feita pelas células da própria pessoa, isso que é interessante, né? Então, não é uma coisa que vem de fora, né? É uma medicação extra que é injetada, ela é da própria pessoa, em que ocorre uma estimulação, o objetivo é estimular, né, a cicatrização dessa lesão. Estimular o organismo a
Tentar resolver um problema. E existe a possibilidade também de você obter células dessas que você falou, né? Usar o plasma aspirado medular e células de gordura de outras pessoas? É como se fosse Existe. um transplante. No Brasil tem muitas coisas que não são ainda permitidas, né? Essa legislação ainda tem um rigor, mas principalmente nos Estados Unidos as células de cordão umbilical, né? Então as pessoas eles coletam as células de cordão umbilical de recém-nascidos e essas células podem ser aplicadas em outras pessoas, porque é como se fosse, vamos dar um exemplo assim, nosso DNA ele tem os códigos de barras, né? Sim. Então, se eu coletar uma célula sua e aplicar em outra pessoa, nosso corpo vai detectar essa código de barra e vai rejeitar possivelmente. Fazer rejeição. Rejeitar isso. E das células de cordão umbilical, esses códigos de barras são apagados. O nosso corpo não consegue detectar. Uhum. Então, ela não vai ter a rejeição. Então, tem sido muito utilizado, né, principalmente em pesquisas e lá fora, utilizado de forma mais efetiva, células de cordão umbilical, né? Isso que podem ser utilizados nas pessoas. Então é uma possibilidade futura, né, de você ter utilização desse tipo de estratégia para... Sim, porque, principalmente, Luiz, isso a gente coloca assim, tem muito ainda para avançar, muito para avançar, tá? Só no começo já tem utilizando, cada vez está se utilizando mais e para mais patologias, mais problemas articulares, tendinosas e em relação às outras especialidades também. E isso tende a cada vez aumentar mais, né? Tanto em ramos de pesquisa, desenvolvimento dos produtos, se você conseguir utilizar células da própria pessoa, às vezes usar células de cordão umbilical, enfim, a ciência vai avançando e vai permitindo que ocorram novos tratamentos para novas lesões. Isso é fantástico, né? Quando falo em ciência, é a minha rotina também, então eu sou apaixonado por essas coisas. Que bacana. Adriano, partindo mais assim para terço final do nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre essa sua ideia da mentoria, né, da Guiar Ortho Mastery. Como é que surgiu essa ideia? Como é que você começou a planejar isso? Para quem que é esse tipo de mentoria que você está desenvolvendo? Que tipo de profissional você tem como alvo para poder auxiliar? Conta um pouquinho para a gente desse projeto que você está desenvolvendo também. Ele surgiu principalmente de uma paciente que falou, doutor, também o senhor me tratou aqui com as técnicas de medicina gerativa e tal, e tem mais pessoas aí que precisam, que precisam desse tipo de tratamento e são poucos profissionais que fazem, né? E isso me chamou a atenção, da gente ter pessoas capacitadas e habilitadas para tratar de forma adequada, correta, usando técnicas corretas, né, de forma científica. Porque a gente vê no dia a dia a dificuldade de profissionais, às vezes, usando de forma errada, utilizando porque ouviu falar, porque ouviu na internet. Então, como falta a gente capacitar os profissionais para que vejam toda essa parte integrativa do paciente, como eu comentei, tratar de forma mais humanizada, né? Utilizando técnicas, utilizando guiadas por ultrassom e com a medicina gerativa. Então, a nossa ideia partiu disso e a mentoria é para aqueles ortopedistas que, como eu, passou por a residência médica, a gente passou fazendo vários plantões, trabalhando, e a gente cirurgias, e a gente acabava ligando isso no automático, esquecendo de tratar de uma forma mais adequada os pacientes, muitas vezes que não precisariam de cirurgia. Então, essa mentoria é para aqueles ortopedistas que têm, primeiro, um coração ensinável, né? Está disposto a aprender, ter uma visão aberta, né? Uma mente aberta para aprender. Uma visão crítica das coisas, porque nem tudo funciona, nem tudo... Quando que funciona, principalmente quando não usar. Quando usar e quando principalmente não usar as técnicas. Como a gente pode ser mais assertivo utilizando o ultrassom no consultório, tanto para fazer o nosso diagnóstico de forma ali rápida do paciente, e muitas vezes propondo já um tratamento,
Então, isso facilita o paciente, às vezes, tem que se deslocar, fazer exames de outro consultório, clínicas e até voltar. E a gente consegue, com equipamento ali, a gente treinando para isso, a gente consegue de forma rápida nos auxiliar no diagnóstico e também sendo assertivos no tratamento, porque não basta a gente pegar tratamentos com as salas-tronco e aplicar no local errado, né? Então, o ultrassom, ele nos permite a gente fazer um tratamento adequado e a gente vai visualizando realmente o local e tem a certeza que a gente está aplicando no local exato, né? Então, essa assertividade faz a diferença no dia a dia no consultório. Então, a mentoria é para esses ortopedistas, esses médicos que estão dispostos a dar o melhor para o paciente, né? Não se contentar com aquilo que a gente aprendeu na faculdade, que a gente aprendeu na residência apenas, mas a gente evoluir. Muita coisa nova. Trazer a tecnologia para o nosso lado, trazer as técnicas para facilitar, né? Eu acho fundamental isso, porque são ferramentas, né? E você precisa saber a ferramenta. E se deixou isso bem claro, eu acho legal. E aquela tal história, né? Uma frase também antiga e funciona muito bem. Você semeia, você tem boas sementes. Então, você tem ideias, você tem experiência, você tem técnica, mas não adianta se quem estiver ao lado não estiver aberto, como você disse, não tiver o coração ensinável para isso, né? Eu desejo sucesso aí nessa sua nova etapa, nesse novo projeto. Adriano, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem assim. Hoje, na sua posição, principalmente na parte profissional, né? Essa tua carreira toda, 2, 3 conselhos que você daria para o Adriano lá atrás, quando eu estava começando a faculdade? Mudaria o caminho? Você reorganizaria algumas rotas? Como é que você deixaria esse conselho para você há 23 anos atrás, ou um pouco mais que isso, quando você estava começando a sua rotina acadêmica? Sim. Hoje a gente tem mais maturidade, experiência, né? Eu acho que tudo na nossa vida faz parte da nossa maturidade, experiência, né? Do dia a dia a gente vai aprendendo com tudo isso, né? Cada dificuldade que você passa é um aprendizado. Então hoje, se pudesse voltar lá atrás, pudesse ter algum mentorado, como foi meu tio, né? Na parte humanizada, Sim. né? Ele foi um mentor para mim também na parte da medicina humanizada, mas da gente poder cada vez mais estar aberto, né? Ver essa visão da gente ter um coração, como eu disse, aberto a conhecimento, aberto a aprender, né? Então, lá atrás, o que eu vejo como médico, essa parte humanizada que a gente buscou e buscar cada vez mais o seu aprendizado. Eu acho que não a gente parar pelo caminho e se acomodar, né? A gente, quando está no começo, a gente tem aquele pique, aquela energia de fazer as coisas e com o tempo naturalmente a gente vai ficando mais tranquilo, vai ficando num ritmo mais de uma forma tranquila, né? Para que a gente possa trabalhar de forma adequada, mas é difícil de falar, né? 3. Não, mas eu falei 3 porque surgiu o número 3 na cabeça aqui agora, mas foi legal. Eu acho que você falou uma coisa que é fundamental. Eu acho que o aprendizado contínuo, né? A curiosidade. A curiosidade, você também ser uma ferramenta para o paciente e trazer novas opções certeiras, conhecidas cientificamente, né? Então, isso é consequência de um aprendizado contínuo. Isso é fundamental. E no mundo hoje, onde você tem uma velocidade de informações tão grande com as redes sociais, com a internet, mas principalmente a internet, ter a sabedoria, né, e o conhecimento de usar a informação de maneira científica, né? Então, transformar uma informação em conhecimento, eu acho que é uma função de muitos profissionais, né? Porque ter informação todo mundo tem hoje, né? Agora, você precisa ter a capacidade de achar a informação correta, de analisar essa informação correta, de testar essa informação, de analisar os resultados, né, dessa nova estratégia e se aquilo está fazendo sentido, né, para os seus objetivos, para os seus propósitos e, no seu caso, naturalmente, para os pacientes, né? Isso é fundamental. Sim,
Essa é o intuito, essa é a vontade que a gente tem de cada vez mais crescer. Eu acho que a gente não pode se acomodar, né? Não. E também a gente não pode, tudo que a gente vê na internet, tomar como verdade. Então, ter a visão crítica das coisas, como a informação de qualidade tem que ser repassada, tem que ser passada por outros profissionais, outros colegas, para as pessoas. Então, é através da cursos, é através da gente aprendizado, através da gente buscar conhecimento, realmente, é que faz a diferença nas nossas vidas e na vida das pessoas ao nosso redor. Então, não adianta muitas vezes a gente ter informação e não executá-las, né? Não ter o... Então, uma das coisas que eu aprendi nessa minha vida, tanto pessoal, né, como profissional, é a gente, além do conhecimento, além da gente buscar a informação correta, a gente executar. Sem dúvida nenhuma. Pôr em prática. Porque é muito fácil a gente ter as informações e não processar elas, não ver a melhor forma e não buscar realmente a informação correta e principalmente a gente executar, né? Colocar nosso dia a dia sempre proporcional para ele utilizar no seu dia a dia, para as pessoas também realizar no seu dia a dia sua mudança do estilo de vida, sua mudança da sua qualidade de vida, né? Que as pessoas possam buscar cada vez mais de uma forma mais precoce, né? O tratamento das suas doenças, buscar de forma mais cedo, que o tratamento ele é menos invasivo, menos agressivo, mas às vezes escapando de uma cirurgia. E como vale a pena a gente investir nosso tempo na saúde, né? Na prática de atividades físicas, como a gente comentou, tudo aquilo que nos faz a diferença na nossa vida. Então, é buscar não só ter a informação, que muito tempo não tinha informação, né? Eu vejo isso, a informação é muito lenta. Hoje a informação é rápida. Isso. E quando você tem a informação rápida, você vai realmente fazer sentido naquilo que você pegou a informação de forma correta, aí passa para execução, né? Então, muitas vezes a gente está postergando ou procrastinando uma execução de alguma coisa que a gente sabe que é importante na nossa vida. Exato. Então, seja isso para as pessoas, para os profissionais, nosso trabalho, a nossa vida, né? Então... Eu acho fundamental essa construção dessa ponte entre você saber e aplicar. Ter a informação, ter o conhecimento e não aplicar, para que serve? Né? Eu questiono isso. Então, usar tudo isso que você colocou no sentido de construir essa ponte entre o que existe de informação, o que tem de conhecimento, para ser executado e melhorar a qualidade de vida das pessoas, eu acho que é um caminho, eu tenho certeza que é o caminho bem correto. Com certeza, e essa informação, quando a gente pratica isso e vê que realmente funciona, é a nossa missão, é o nosso dever de passar isso para as pessoas. Perfeito. Não é verdade? A gente tem que compartilhar isso para outras pessoas também serem beneficiadas. Exato. Adriano, muito bom, um papo muito bacana. Eu agradeço muito agradeço o seu tempo, agradeço o seu conhecimento, desejo muito sucesso nesse novo projeto seu da mentoria. E se você gostou desse bate-papo, vai ficar disponível em breve o episódio no YouTube. Os contatos do Dr. Adriano também vão ficar disponíveis, e assim como os contatos do LH Podcast. Assista, se inscreva nos canais, nos sigam e deixe suas dúvidas e sugestões para os próximos episódios. Até a próxima.